A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de relembrar os irmãos, eu creio que os irmãos já conhecem, o texto que fica no livro do Evangelho de João, no capítulo 11, onde narra ali a morte e a ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler alguns versículos só para a gente fazer uma pequena reflexão aqui acerca dessa passagem. No primeiro versículo diz assim que estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo de número 8. Disse-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltará para lá? Aí versículo 16, as palavras de Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glorificado seja o nome do Senhor. No versículo de número 14, diz assim: E Jesus perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Aí versículo de número 35 diz que Jesus chorou. Versículo número 43. E tendo dito isso, ele clamou a Deus antes, orou e falou com Deus e fez o pedido, E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aí Lázaro saiu e Jesus mandou que tirasse ali as ataduras ali de Jesus. O que nós aprendemos, meus irmãos, com o texto de Mateus, no capítulo 11, ali na ressurreição de Lázaro, é que Jesus, ele é o Deus da vida. Jesus é o Deus da vida. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, quando nós vemos, é que Jesus tem autoridade para nos dar a vida. E também tem autoridade para nos tirar a vida, porque ele é Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele subsistindo em forma de Deus, ele não teve assim por usurpação ser igual a Deus, mas ele era Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Muitas das vezes nós sofremos porque não conseguimos compreender a dimensão da autoridade do poder desse Jesus que nós servimos. Nós falamos que somos servos do Senhor, que somos filhos do Rei, mas na hora da adversidade, na hora das lutas, a nossa fé normalmente ela não se manifesta como deveria. Marta e Maria eram mulheres de fé, mas quando Jesus chega até ela, a frase que ela diz é: o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela limitou o poder de Jesus. Ela esqueceu que esse mesmo Jesus, ele já sabia. Ele já sabia, porque antes mesmo, a gente vê lá nos versículos antes mesmo, Jesus já sabia o que havia acontecido com Lázaro. Quando ele disse para o discípulo: não, ele dorme. A mensagem que chegou até Jesus foi que ele estava enfermo, ainda não estava, ele ia morto. Mas ele, Jesus, na sua onisciência, na sua autoridade, na sua divindade, já sabia que Lázaro já havia morrido. E Jesus já sabia, já estava planejado ali fazer aquele milagre, para que a glória de Deus
para que se manifestasse a glória de Deus. Porque tudo que Jesus fazia era para manifestar a glória de Deus. E Marta e Maria criam em Jesus. Elas sabiam que Jesus tinha autoridade. Até quando Jesus chega, ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chega ali naquele local. O interessante é que os discípulos também, eles falam, eles ficam assim, mas Senhor, você vai para a Judéia? O povo lá te perseguiu e você vai até lá? Mas o objetivo, Jesus já havia falado para eles, é para que se manifestasse a glória de Deus naquele lugar. E eles iriam presenciar este milagre. Eles iriam presenciar este milagre. E assim foi feito. Jesus foi até lá. Lázaro já estava morto, né? Já fedia, já cheirava mal. E Jesus, quando chega diante daquele túmulo, ele diz, tira a pedra, remova a pedra. O povo questiona o mau cheiro. E Jesus diz, Lázaro, venha para fora. E imediatamente, aquele homem voltou à vida e saiu andando do túmulo. A pergunta que eu faço para mim e para você, isso serve também para mim, é qual é o nível da nossa fé? Será que nós estamos com fé suficiente para crer que um homem pode ser ressuscitado, ainda que esteja morto há vários dias? Será que nós temos fé suficiente para crer que Jesus pode fazer um milagre diante dos problemas que está à nossa frente, que nós olhamos assim aos olhos humanos, não tem solução? Qual é a definição de fé que Deus dá para nós de acordo com as Escrituras? No livro de Hebreus, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Fé é você crer no impossível. Qual é o milagre que você está esperando? Qual é o milagre que você tem colocado diante de Deus, que você tanto precisa? Será que nós estamos verdadeiramente crendo que Deus pode fazer o impossível se tornar possível? Será que nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e crendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele quer sempre o melhor para mim e o melhor para você? Será? Esse texto de João, no capítulo de número 11, mostra que muitas pessoas, algumas pessoas aqui conheciam Jesus. Tinham visto alguns milagres de Jesus. Presenciaram alguns milagres. E chegaram a crer em Jesus. E criam mesmo em Jesus. Mas diante de uma tão grande adversidade, diante da morte ali, muitos duvidaram. Muitos acharam que Jesus tinha demorado. Só que eles esqueceram. Marta e Maria esqueceram que Jesus, ele faz tudo no tempo certo. É no tempo dele. E foi no momento dele, no projeto dele, que as coisas aconteceram, não nos nossos projetos. Porque os nossos projetos, muitas das vezes, estão enganados. São projetos de homens, projetos que podem nos levar até a morte. Mas nós precisamos olhar para esse texto e analisar se a nossa fé é suficiente para crer que o milagre pode acontecer. Não importa qual é a adversidade, não importa qual é o problema que você esteja passando ou que eu esteja passando. Nós precisamos crer. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor a nossa vida e crer que mesmo diante da morte, o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Que possamos olhar para os montes e perguntar de onde nos virá o socorro e respondermos: o nosso socorro vem do Senhor, assim como fez o salmista, aquele que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos achar que Deus nos abandonou. Tem gente que acha que Deus abandonou, que Deus não tem mais cuidado. Deus não tem respondido às minhas orações. Oh Senhor, fica um desespero danado. É necessário crer. Tem um texto que eu acho muito interessante, que fica aqui em Mateus, no capítulo de número 6.
Esse versículo é fantástico para nos alertar quanto à nossa dependência do Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Tem um texto de Efésios 4, bem interessante também, que vai dizer que não andeis ansiosos não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas as vossas petições em ações de graças e súplicas. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. E o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, também vai dizer isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, elas não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dela. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos. Nós precisamos exercitar nossa fé todos os dias. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o quanto é impossível a solução do seu problema. Pelo menos aos nossos olhos. Entregue nas mãos do Senhor. Confia nele. E você verá o milagre acontecer. E mesmo quando o Senhor não nos responde com um sim, com um milagre, ele nos fortalece. Ele nos dá a condição de suportar e passar por esse momento de adversidade. Porque é isso que Deus faz. Deus tem sempre o melhor para nós. Nós precisamos entender que muitas das vezes os nossos planos e os nossos projetos não são planos de paz. Não são planos que vai trazer benefício espirituais e até mesmo materiais para você. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas o nosso Pai sabe. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Nós precisamos crer e exercitar nossa fé todos os dias, crendo que Deus está no controle. Que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da adversidade. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o Deus que eu e você, é o Deus que nós servimos. E Ele tem poder suficiente para solucionar todo e qualquer problema que você esteja passando. Entregue seu caminho ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Confia nele e você verá o milagre acontecer. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos fortaleça para podermos suportar as adversidades do dia a dia. Que possamos orar, principalmente pela Ucrânia, que está passando por esse problema terrível. Que Deus possa fortalecer a fé dos nossos irmãos que estão lá, orando, clamando, que estão buscando ajudar de alguma forma as pessoas que estão ali sofrendo. Que Deus possa multiplicar a fé dessas pessoas e elas também possam crer de que o Deus do milagre, Ele vai agir e Ele pode agir naquele lugar. Fiquem na paz e tenham bom dia em nome de Jesus.